Fala galera, tudo bem? Eu sou o André Bom, pessoal, e eu tô aqui hoje com a Euri, dentro da Semana de Marketing e Vendas para Agências e Consultorias Digitais, uma iniciativa do Client Hub, da Abrad Nacional e também da agência ProMais. Antes de a gente iniciar o papo com ela, eu queria poder passar dois recados bem rapidinho para vocês. O primeiro deles é que são mais de 80 palestras que vão estar rolando durante essa semana, algumas delas estão acontecendo de forma simultânea, e para que vocês não percam essas palestras, a gente vai estar disponibilizando todas elas para que vocês possam estar acompanhando depois, até o dia 28 de fevereiro. Então, até o final desse mês, quem não conseguiu assistir tudo durante essa semana, tem mais alguns dias aí para poder estar acompanhando. E o segundo recado é que vai rolar um sorteio no final dessa semana, onde a gente vai estar sorteando aí para quem participar um ingresso do Digitalks Expo 2020 e um livro que o nome é Mentropia, do Estevão Soares. Para poder participar, basta fazer um stories e marcar a hashtag SMV2020. Então, quem quiser participar, se agiliza, faz o story, marca a hashtag SMV2020 e na sexta-feira, às 19 horas, pelo Instagram da Clint, a gente vai estar fazendo o sorteio, beleza? Bom, vamos lá. Euri, eu queria pedir aí que tu se apresentasse para a galera, para o pessoal, pudesse contar um pouquinho aí de quem é você, da sua experiência, antes de a gente iniciar efetivamente o nosso papo. Bem-vinda. Muito obrigada. Então, primeiro agradecer a vocês pela oportunidade, pelo convite. Eu sou a Euri, né? Todo mundo me conhece por Euri Ali. Já tenho 20 anos de experiência no mercado de atendimento. Eu passei por várias áreas nas empresas que eu fiz atuação. E há alguns anos eu já estou dedicada ao sucesso do cliente, ao Customer Experience, Customer Success, né, com algumas premiações já na área, e até você comentou do Digitalks. O ano passado eu ganhei como melhor Customer Experience do Brasil, justamente pelo Digitalks. Então Muito foi legal. bem bacana. Muito legal. Pô, eu acompanho a galera do Digitalks já faz uns bons anos. Tenho um contato lá com o Flávio. Pô, uma Com o galera Flávio. muito fera, muito profissionais, sensacionais. E pra gente, muito bom poder estar conversando contigo. É uma super referência aí no Brasil e tenho certeza que o evento deles desse ano vai ser muito legal. Se tu estiver por lá, a gente com certeza vai se encontrar. Com certeza estarei. Tem algumas novidades. Muito bem. Euri, o papo que a gente vai ter hoje é métricas de sucesso na cultura de clientes, certo? Exatamente. O quanto que os indicadores são importantes na estratégia e gestão do Customer Success para as empresas. Exatamente. Então fala um pouquinho para a gente um pouco mais sobre isso, por que que é tão importante a necessidade de análise desses indicadores? Os indicadores dos clientes, eles norteiam a gestão e os analistas de sucesso do cliente a rastrear a eficácia principal do objetivo. Então, quais são os objetivos que nós temos? Precisamos encantar os clientes, surpreender, manter o nível de excelência, fidelização ao ponto de proporcionar a este cliente um aumento de receita perante ao uso dos nossos serviços e aumento de contrato e também com a redução de custos. Então, a gente precisa alcançar o sucesso, que é sucesso para ele, utilizando os indicadores para nos nortear. E essa é uma missão muito importante de inteligência dentro dos negócios, para a gente estratificar de uma forma robusta, consistente e conforme esses indicadores. Os indicadores, eles não podem ser analisados somente dos dados brutos, a gente precisa chegar no detalhe para atingir um alto nível de satisfação desses clientes e também ter os olhos bastante abertos a todos os pontos da jornada e o quanto que isso é importante. Falando um pouquinho de jornada, é interessante a gente entender quais são todos os touch points, desde a entrada do cliente até a sua trajetória dentro da companhia. E esse comportamento do consumidor, ele é mutável, não dá para entender que uma jornada ela vai ser perene para sempre. Então, é preciso a gente realizar alguns estudos e manter isso bastante atualizado. E saber os caminhos macro das estradas irá nortear esse sentimento de vivência
para os analistas. Então, eles precisam entender do produto, entender do cliente, para então fazer um grupo de indicadores consistente. Um outro ponto fundamental durante o planejamento é que tenha mapeado todos os riscos e imprevistos que podem ocorrer nesse meio de caminho. Né? Dentro de uma elaboração de estratégia de cliente, a sustentação de dados seguros vai nortear, como eu falei, a estratégia dentro da companhia e identificar quais são os riscos de cancelamento desses clientes e os aumentos de receita que eles podem proporcionar à base de dados. Basicamente é isso. Só isso, André. Só isso, um monte de coisa. Só isso, André. Bom, o tema, né? O tema CS, enfim, é algo que está muito em alta dentro das organizações. Acho que a gente tem aí esse momento que a gente vive de transformação digital e todo mundo falando sobre esse tema. Até pouco tempo atrás era mais atendimento e como é que a gente migra isso para CS, qual que é, enfim. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre os KPIs. Quais são esses KPIs ou os principais que são acompanhados dentro das empresas na área de CS? Ah, bacana. Bom, o sucesso do cliente, na minha opinião, ele é algo maior do que uma métrica. Ele trata-se de um valor cultural da empresa que ele precisa ser premiado em todos os pontos, em todos os níveis e departamentos da companhia. Eu considero o sucesso do cliente realmente como uma filosofia operacional de sucesso. E ela deve estar presente do porteiro ao presidente. Não tem uma pessoa dentro da companhia que não precisa entender do cliente. Todos precisam entender. Claro que a área de sucesso do cliente ela vai ser a porta-voz do cliente dentro da companhia, mas a responsabilidade de atuar com esse consumidor ela é de todos. Né? Ela não é só de uma pessoa. Afinal, nenhuma empresa funciona com uma pessoa ou uma área só. E esse engajamento é o que vai proporcionar maiores chances de adquirir novos consumidores. Então, esse é um dos grandes ganhos. Não é só entender a área de sucesso do cliente como uma área isolada, com os indicadores, que são fundamentais sim, mas que ela seja uma filosofia cultural dentro da companhia. Né? Isso é uma disruptura, como você falou, dentro da transformação digital, é uma mudança de mindset dentro da companhia. E aí todas as áreas, como eu falei, precisam estar envolvidas. E quando a gente fala de indicadores, né, são vários indicadores, não tem um indicador que é o norte dentro do sucesso do cliente. A gente tem alguns pontos, como eu falei, dentro da jornada do cliente, a gente tem pontos de entrada, ponto de relacionamento, fidelização, a parte que a gente trata a expansão do cliente e, por fim, a retenção. Então, por exemplo, na entrada, nós temos um indicador que é extremamente importante, que é o CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Temos também, dentro do ciclo de vida do cliente, o LTV, que eu vou mensurar quanto tempo esse cliente vai ficar aqui comigo e quanto tempo ele vai valorizar aqui comigo, que é o Lifetime Value. Temos também o Health Score, que é um grupo de indicadores que ele vai me nortear e identificar a saúde do meu cliente dentro de um determinado período da jornada que eu vou analisar esses dados. Ele é extremamente importante para pontuar, através de um score, se este cliente possui um potencial risco de saída da minha base ou se eu tenho uma série de oportunidades de crescer este cliente dentro da minha base. Então, ele é um indicador extremamente importante quando a gente faz as análises de risco, de saúde financeira, de estabilidade, de cross-sell e upsell. Tem também um outro indicador que são as análises de retenção, que é a análise de churning, que é um outro ponto bastante aferido quando a gente fala de sucesso do cliente e empresas que trabalham em cima de pagamentos recorrentes. Então, analisar o risco de saída dentro do pacote de churn e analisar realmente qual é a sua retração monetária, quais são os clientes que deixaram a sua base, e aí a gente fala, não existe churn zero,
Existem períodos que você não tem cancelamento, mas quando você olha um universo, um período maior, algum cliente saiu. Mas é importante que esses clientes que deixaram a sua base, você entenda o porquê que ele deixou a sua base. Foi voluntário, foi involuntário, e para você identificar também qual é um índice de churn saudável para o seu negócio. Então, é uma área que ela pode ser drivada a dados, sim, é fundamental ela trabalhar com dados, mas mais importante que os dados, eu ainda ressalto que é a cultura de zelo e a cultura de encantamento dos clientes que precisam estar muito bem afinado em todos os pontos. São vários indicadores e eu tenho acompanhado por aqui dentro da Clint, a gente tem conversado assim com a Clint, ela tem feito o intermédio entre empresas e entre agências e consultorias digitais. E a gente tem percebido assim muita dificuldade das empresas saberem qual que é o custo de aquisição de cliente logo na entrada. Muita gente não acompanha isso da forma como deveria estar acompanhando, e isso a gente entende que é um super problema. Da mesma forma, não está acompanhando o LTV da forma como deveria. O churn é um indicador que, por mais que sabem a quantidade, também não é um indicador que, putz, ao longo do tempo está sendo acompanhado o histórico e tudo mais. Então, na tua visão, de todos esses indicadores que tu trouxe para a gente, tem algum que é mais importante que a gente possa, assim, cara, isso aqui é fundamental. Eu sei que todos são fundamentais, todos são muito importantes, mas, cara, tem algum deles? Olha, pessoal, comecem por aqui, não deixem de acompanhar isso. Não existe na minha visão, não existe um mais importante. Por quê? Você pode ter a perda do cliente durante o seu processo de implantação. Então, se você não tiver um CAC mensurado, você já vai entrar com uma margem negativa. Então, praticamente 100% dos clientes já entram com margem negativa, porque você investe para trazer aquele cliente e é uma dor que você colocou muito bem exposta. Várias empresas não fazem o cálculo do CAC de uma forma correta e completa, mensuram uma parte só dos custos envolvidos de trazer aquele cliente para dentro de casa. Um outro indicador que o pessoal também tem uma dificuldade, dúvida em fazer a aferição é quanto que custa cada entrega de valor. Então, por exemplo, se a minha plataforma é uma plataforma de geração de leads, por exemplo, a entrega de valor vai ser o lead qualificado com sucesso para o meu cliente. Quanto que me custa gerar cada lead qualificado? Eu também tenho um custo de entrega de valor individual. Então, são dois custos que são importantes e o pessoal, quando faz essa trajetória de mensuração de dados, não olha esses custos de fato como eles têm que ser ou deixa alguma conta para trás. E aí você tem uma falsa sensação do equilíbrio do cliente. Quando ele deixa de deixar a margem negativa, ele começa a te dar uma margem positiva. E aí tem uma série de indicadores, como eu falei, nos 4, 5 estágios que a gente tem de ciclo de vida do cliente, não tem um que é mais importante. Então, essa pergunta ela foi extremamente pertinente, o pessoal faz muito. Se eu começar por um indicador, qual que eu começo? Então, eu recomendo alguns indicadores dentro do seu negócio. Então, qual é o objetivo do seu negócio? Que é a primeira pergunta que eu devolvo. Então, qual é o foco do momento do seu negócio? É trazer mais clientes? Claro que é importante a gente trazer mais clientes e não deixar com que esses clientes saiam da base. Então, a gente começa a trabalhar com um mix de indicadores. Eu vou aferir os indicadores de entrada, aferir os indicadores do ciclo de vida, aferir os indicadores, grupo de indicadores importantes, pertinentes para a expansão e retenção deste grupo de cliente. Não adianta entrar um monte de cliente e sair um monte de cliente, você não vai ter um crescimento orgânico saudável e ainda tem uma ruptura de risco de marca. Então, mensurar os indicadores de desempenho são fundamentais e eles têm que estar atrelados aos objetivos do seu negócio. Então, esse é um dos pontos que o pessoal tem bastante dificuldade, é casar. Então, os indicadores eles precisam fazer sentido individualmente para cada negócio e entender o que é sucesso para o seu negócio e entender o que é sucesso para o cliente.
e isso também é individual de cada companhia, de cada agência possui um core business diferente, possui especificidade e nichos de negócio diferentes. Não dá para a gente comparar exatamente o grupo de indicadores de uma com o grupo de indicadores de outra. Claro que existem alguns indicadores que são padrões de mercado, principalmente de saúde de cliente e estabilidade financeira, que todas as companhias devem sim, estratificamente, olhar com muita cautela e de uma forma bastante estratégica e detalhada, e que todos, um outro ponto, que todos da companhia entendam o valor desses indicadores. Não adianta os indicadores ficarem clusterizados dentro da diretoria, dentro da área de sucesso, e a companhia não ter transparência na gestão dos dados para a gente formar uma sensação de pertencimento de todos os colaboradores. E isso também é um ponto muito importante na centralidade do cliente. A gente precisa tratar o engajamento também do lado de dentro. Muito legal, bacana, achei bem massa. Tudo que está falando, pô, faz bastante sentido. A gente tem conversado bastante com empresas e com essas agências, consultorias, e a gente sente muita dificuldade, tanto na definição quanto no acompanhamento desses indicadores. Um dos que tu comentou ali com a gente, que é extremamente importante, que se a gente não está acompanhando nem aqueles mais básicos, pô, desde CAC, churn e tudo mais, o indicador ali da entrega de valor que tu comentou, como é o caso de uma ferramenta que entrega lead. Putz, mas do que adianta eu entregar o lead se eu não entrego o lead qualificado? Então, eu ter clareza em quais são os meus objetivos, o que realmente entrega valor para o meu cliente, ou como o meu cliente, o que o meu cliente espera de mim, poxa, como é que eu vou conseguir realmente entregar o sucesso para ele se eu não estou acompanhando de perto esses indicadores? Eu vejo, no caso do nosso mercado e da galera que está nos acompanhando aqui, das agências, muita gente entregando para os seus clientes indicadores extremamente operacionais, e eu não estou dizendo que não são importantes. Eu acompanhar, por exemplo, indicadores de, sei lá, postagens em redes sociais e postagem e anúncios e tudo mais. Agora, cara, o cliente contratou a agência na grande maioria das vezes, não vou dizer que é em 100% das vezes, mas na grande maioria das vezes, porque ele quer atrair novos clientes e porque ele quer fazer com que os clientes que são atraídos fiquem dentro da base dele. E, cara, a agência não tá de olho nesses indicadores. O cliente não tá, e a agência que deveria estar de olho nesses indicadores, ou pelo menos despertando o interesse do cliente nesses indicadores, eles não estão de olho nisso. Eles estão lá passando um relatório, qual foi o alcance de visualização lá dentro do Facebook? Cara, poxa, quanto custou o custo de aquisição de cliente nesse mês? Muitas vezes a agência não está nem acompanhando que os resultados do que ela está fazendo, se os resultados do que ela está fazendo está levando realmente cliente para dentro do negócio. E aí, como é que eu vou entregar resultado se eu só estou fazendo posts e conteúdo e disparando e-mail, e está tudo bem, isso aí é operacional, precisa acontecer. Agora, no final das contas, o cliente precisa acompanhar esses indicadores mesmo da área de CS, ele precisa acompanhar os indicadores de entrada, CAC, LTV, tudo mais, e a agência não está de olho nisso. Acho muito legal a gente poder estar batendo esse papo, para poder ter alguém que já está dentro dessa área aí já faz um bom tempo, alguém que é reconhecida, que está trabalhando com grandes empresas, para poder realmente ver se a gente consegue brigar com essa galera e, poxa, pessoal, vamos se antenar, vamos estudar, vamos tentar ser, não é para deixar de ser operacional, mas vamos tentar ser mais estratégico, vamos tentar realmente mostrar para o cliente aquilo que vai fazer a diferença no dia a dia dele. Acho que todos esses indicadores que tu trouxe aí são muito legais. Entendi também que muda de um negócio para o outro, de um objetivo para o outro. Poxa, se eu tenho uma pizzaria, é um indicador. Se eu tenho uma empresa de software, é outro. Se eu atendo uma clínica médica, são outros indicadores. De qualquer forma, eu preciso ter clareza nesses indicadores. E se eu não sei quais são, cara, vamos fazer benchmark, vamos estudar, vamos conversar com gente do mercado que acompanha esses indicadores. Está cheio de ferramenta por aí que tem gente de mercado, que tem clientes em diversas áreas, várias clínicas médicas, sei lá, 100 clínicas médicas. Esses caras sabem quais são os indicadores principais de uma clínica médica. Então, vamos
vocês que são agências, vocês que trabalham nessa área mais consultiva, voltado para marketing e vendas, vamos colar nessa galera, vamos descobrir quais são esses indicadores padrões para cada mercado, vamos dizer assim, por mais que cada um tenha a sua particularidade, tem alguns que a gente consegue entender que são padrões de mercado, e vamos ajudar os seus clientes a acompanhar, por mais que eu não fui contratado para poder estar fazendo aquilo ali, porque o cliente pode ter me contratado para outras coisas, cara, se tu não for estratégico para o teu cliente, logo, logo vai dar churn para você. E aí é um problema que vai ter que ser resolvido. Exato, é que nem você falou, existem indicadores que são padrões de mercado, que todo mundo precisa aferir, todo mundo que tem cliente. Então, por exemplo, o grupo de indicadores que são os índices de lucratividade. Toda empresa, por mais experiência e sucesso que ela entrega, ela precisa ter o seu lucro para se manter viva. Então, acompanhar os índices de lucratividade, de receita, de custos aferidos, e aí custo CAC, custo por ação, quais são as ações de cross-sell e upsell, isso é natural e nativo de todo o negócio. Então, mesmo como você deu o exemplo de uma pizzaria, eu vou fazer um serviço adicional mandando uma bebida, uma loja de roupa montando looks. Então, não necessariamente somente empresas de software podem fazer essas ações, muito pelo contrário. As ações de sucesso do cliente, elas são para qualquer tipo de negócio. E os índices de lucratividade, receitas e custo, eles são padrões para todos os negócios, que são alguns indicadores de fato, que são orgânicos do negócio. Um outro indicador muito importante, que são básicos para os negócios, é as aferições de ROI e ROIC, que é o ROI, que é o retorno sobre o investimento, que também organicamente todo negócio precisa ter e precisa analisar em cima, e aí a gente tem um papel cruzado. Quando uma empresa contrata uma agência, ela está fazendo um retorno, ela está fazendo um investimento e ela espera um retorno. Esse retorno ele precisa ser muito bem aferido. Um outro indicador que está sendo muito utilizado agora e ainda é pouco conhecido, que é o retorno sobre a experiência, escreve ROX, que ele também, quais são as melhorias que eu promovo dentro da jornada e experiência desse consumidor que vai trazer retorno monetário para a empresa. Então, analisar os retornos de investimento também são básicos e importantes para qualquer tipo de companhia. Aí a gente temos os índices de retração, que aí a gente trata pacotes anti-churning, ações de entendimento dos cancelamentos e ações de prevenção de cancelamento, que aí entra alguns indicadores nessa jogada. Um deles é o ROI Score, que eu já consigo identificar o risco de saída deste cliente para entender qual é o meu risco de retração monetária. E também temos os indicadores que não podemos esquecer, a gente não falou deles ainda, mas não podemos esquecer, que é os indicadores de satisfação, fidelidade e qualidade do serviço entregue. Se a experiência do cliente com o seu produto, serviço, agência não for bacana, ele não vai ficar satisfeito com o seu produto, e os consumidores estão aptos sim a pagar mais por outras empresas que promovam atendimento e com qualidade maior. Isso já tem várias estatísticas muito bem comprovadas, né? Por último, por último, tem o LTV, que não tem como a gente não olhar para o ciclo de vida como um todo, para que esse ciclo permaneça o maior possível, né? O mundo ideal seria que os clientes ficassem conosco para sempre. A gente sabe que churn zero não existe, mas trabalhamos para isso. Então, esse é o pacotinho básico, feijão com arroz, galera. A partir disso, temos todos os indicadores de cada negócio, e aí entender qual é o indicador do seu negócio para fazer um mix sobre isso. Não tem como colocar um indicador da pizzaria, de quem faz um investimento no AdWords, de uma clínica médica que está com o objetivo de retenção e mensuração do índice de falta de pacientes, por exemplo, como comparar alguns negócios, ou comparar com uma empresa de SaaS que está vendendo um software de CRM.
São indicadores de negócio extremamente diferentes, né? Muito legal, tu falou um pouquinho sobre um ponto ali que é, porra, para mim, e vem de encontro com o que a gente está fazendo aqui dentro da Clint. Quando um cliente, uma empresa, fecha o contrato com uma agência parceira nossa, com um consultor parceiro nosso, a gente estimula esse cliente, de tempos em tempos, a poder dizer, e aí, tá feliz? Não tá? A gente está acompanhando alguns indicadores de satisfação com relação à qualidade, criatividade, prazo, comprometimento, proatividade e tudo mais, ele dá algumas notas ali. E junto com isso, ele também dá um feedback que é exposto de forma pública dentro da nossa plataforma para que a galera possa, as novas empresas, os novos clientes possam ter acesso a essas informações. E tu falasse uma coisa que é muito verdade, as empresas elas estão dispostas a pagar mais quando elas sabem que aquela empresa ali está sendo bem vista pelo mercado, quando as pessoas dão depoimentos positivos, quando o índice de satisfação de outros clientes é alto. Outro dia aconteceu uma situação aqui dentro de uma agência que vendeu para um cliente aqui que a gente trouxe, o cliente contratou uma coisa, disse que a agência não entregou aquilo que tinha prometido, e aí cancelou o contrato, foi lá dentro do perfil da plataforma dele e, cara, detonou, falou muito mal, escreveu um depoimento ruim, deu notas, para não dizer que foi tudo um, teve acho que 2 nota 2 de 5, teve 2 e o resto tudo 1. E aí, o insight que a gente recebeu da agência, o que a agência passou para a gente foi, nossa, eu não posso mais fechar clientes através do Client Hub, porque senão o cliente vai lá falar mal de mim. Nossa, eu não queria que fosse esse o insight que a agência tivesse. Eu queria que o insight que a agência tivesse fosse, caramba, meu Deus, eu preciso estar mais atento na hora de vender. O que eu prometo, eu preciso cumprir. E eu também preciso fechar com o cliente certo. Será que esse cliente era o cliente ideal para o meu negócio? Às vezes eu estava ali querendo fechar com qualquer cliente, vai, bota o cliente para dentro, o cliente se incomoda, não é o perfil ideal de cliente, o problema é gigantesco e aí vai acontecer isso. E, cara, a agência que está querendo se esconder porque não quer que os outros saibam o que está acontecendo, desculpa, mas não vai sobreviver no mercado. É melhor já começar a pensar, fechar as portas, porque fora do Brasil a galera já está sendo avaliada, aqui no Brasil, infelizmente ainda não é algo cultural, mas vai acontecer agora nos próximos anos. Assim como lá dentro do iFood, a gente compra a comida que está sendo melhor avaliada, assim como no Uber, os caras que recebem nota baixa, o próprio Uber vai cortando, esses caras não sobrevivem. Vai acontecer aqui no mercado digital também, a galera precisa se antenar e entender que ela precisa vender certo. E depois que vender, mesmo que vendeu errado, putz, vendi para um cliente que é muito chato. Cara, cumpre o que tu colocou no contrato. Aquilo que tu falasse que tu ia entregar para o teu cliente precisa ser cumprido. Então, pô, esses indicadores de satisfação aí são extremamente importantes. As agências precisam estar acompanhando isso constantemente. A gente aqui do lado da cliente está tentando auxiliar elas dentro desse contexto, mas, cara, nem sempre os negócios são fechados através da cliente, cara. Poxa, as agências precisam acompanhar a satisfação dos seus clientes dentro de casa, todos eles de forma periódica. Se vai ser uma NPS, se vai ser um e-mail que vai perguntar, se vai ser um call que vai ser gravado para poder ouvir, para depois, esses clientes aqui estão falando bem, vamos estudar por que eles estão falando bem da gente, vamos ouvir essas ligações de novo. Olha, esse aqui está falando muito mal, o que é que ele falou mal? Será que não tem outros que podem ter esse mesmo problema e que vão também reclamar da gente? Então, são coisas assim extremamente importantes. Te agradeço muito por trazer essa visão e por reforçar para a gente a importância de estar acompanhando isso. E uma coisa que eu queria perguntar para ti é com relação a como é que eu meço, né? Porque, puxa, eu fui lá, defini esses indicadores e como é que eu acompanho? Como é que eu no dia a dia, sei se eles estão acontecendo? Eu uso planilha, eu uso software, tem alguma dica para dar? Como é que tu trabalha com isso aí? O que tu tem indicado para o pessoal que conversa contigo? Só comentando
algum ponto que você colocou, que é o cliente que ele tem o perfil adequado e o perfil não adequado, que é o good fit, bad fit. Isso é um ponto dentro da estratégia de sucesso do cliente extremamente importante. Então, não adianta sair vendendo para o cliente errado, porque você não vai entregar valor, consequentemente, você não vai entregar valor, ele não vai ter sucesso com a sua plataforma e vai gerar um estresse e, consequentemente, a probabilidade de um churn é quase que certo. Ou vai gerar uma ruptura de relacionamento muito grande. Então, entender o perfil do seu cliente é muito importante e qual a entrega de valor. Isso precisa estar alinhado já junto com o time de comercial vendendo e o sucesso do cliente, o time de sucesso do cliente já entrar. A minha recomendação é que o sucesso do cliente já esteja nestes fechamentos de venda, justamente para validar se todo este score está sendo muito bem mensurado, com transparência, com a segurança da entrega de valor para os dois lados, né? A empresa também, que ela vai prestar o serviço, ela também precisa ter saúde financeira para atender aquele cliente, então os dois lados precisam ter ganho dentro dessa parceria. Muito legal, isso ali, aquilo ali que tu falasse ali me lembrou de uma coisa que rolava aqui dentro da Clint. A Clint, antes de ser plataforma, foi uma agência. E aí tu trouxe um ponto ali de que, cara, o comercial precisa estar alinhado com o próximo passo. Será que o sucesso do cliente valida que aquele cliente pode entrar dentro do negócio? Eu me lembro que quando a gente atuava enquanto agência, um dos meus sócios, o George, ele é da área comercial. E ele vende, cara, ele vende. A hora que vem alguém com perfil para comprar, ele vai querer vender. Só que depois, quem é que vai entregar aquilo ali que foi prometido para o cliente? Quem é que vai atender o cliente? Então, é muito importante, principalmente dentro das agências que estão acompanhando a gente e mesmo das que são mais consultivas, de que quem vai operacionalizar e quem vai atender aquele cliente no dia a dia valide, porque senão o comercial quer vender, 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 vender. E, cara, pior do que não vender é vender errado, porque esse cliente vai dar prejuízo. Os primeiros 6 meses de trabalho de um cliente dentro de uma agência, ele é extremamente caro, porque a gente precisa conhecer o cliente, a gente precisa aprender mais sobre aquele mercado, a gente precisa aprender mais sobre o serviço, sobre o produto dele, e aí, putz, é muito planejamento, é muito estudo, é muita adaptação, é muito caro tu colocar um cliente para dentro de uma agência e esse cliente sair antes de 6 meses de casa. E aí, antes cara, dele se pagar. é melhor não botar, é melhor não vender. Ah, mas o dinheiro está aqui. Meu Deus, mas quanto de hora, homem, tu precisa investir para poder dar conta disso? Será que não é melhor essa hora, homem, que tu vais investir para poder trabalhar num cliente que vai sair daqui a pouco? Será que não é melhor vocês investirem esse tempo para poder realmente desenhar uma estratégia correta, entender qual é o perfil ideal de cliente, descobrir onde estão esses clientes e fazer uma prospecção da maneira correta? Poxa, muito bem lembrado, assim, Não, realmente precisa estar muito é um alinhado. ponto, aí eu falei, não posso deixar de comentar isso, e aí é o que a gente volta lá para o começo da conversa. Esse comercial, assim como todas as áreas, precisam entender a cultura de sucesso do cliente. Porque se ele também comprar isso vai acontecer de uma forma muito natural. Não vai ser algo mais de times competindo, vai ser algo muito natural, porque ele também já vai estar nessa filosofia, né? Então é um ponto, falei, não posso deixar de comentar essa questão que é uma dor latente e existe. E aí, voltando para a sua pergunta sobre por onde começar, existem plataformas que fazem as mensurações de dados de Customer Success, mas o primeiro passo que eu indico é comece organizando os processos da sua empresa, organizando os seus objetivos, mesmo que em planilha de Excel, de uma forma manual, para depois você ir sim investir numa plataforma, que é um passo importante, dependendo do porte do seu negócio, é um passo fundamental, aí você investir numa plataforma que faça essas mensurações, porque o dado ele precisa ser não só mensurado, mas que tenha constância na mensuração. Então, alguns indicadores são indicadores que precisam ser acompanhados hora a hora, alguns indicadores diários, mensais, semanais, anuais. Então, cada tipo de indicador ele também tem um período de entrega de valor e um período ideal de mensuração. E você fazer toda essa mensuração
por um longo período de tempo 100% manual, além do risco de errar os indicadores, você tem um custo de mão de obra elevado. Mas, o primeiro passo, organizar os processos, entender o seu objetivo, entender quais são os indicadores base que você vai trabalhar, quais são os indicadores de negócio que você vai trabalhar, organizar a casa e aí sim, no momento certo, quando já estiver esta base organizada, partir para analisar se vale a pena uma plataforma de Customer Success que faça estas aferições corretas. Então, como eu falei, existem várias plataformas brasileiras, inclusive, excelentes, que já fazem isso, mas para você ir para lá, precisa estar organizado. Né? Então, um ponto importante é organize o processo, organize os seus objetivos de negócio, organize o buffer, mesmo que seja no modelo de Excel, manual, e aí sim você faz análise para ir para algumas plataformas automatizadas, que aí você ganha escala e mais visibilidade e mais transparência na gestão com toda a companhia, até mais fácil para você contar e divulgar esses indicadores para todo mundo. Mas isso é um passo evolutivo, né? Para quem não tem nada, para começar organizando o processo dentro de casa. Um passo de cada vez, não queira direto pular o caminho que não vai funcionar. Não vai funcionar, vai demorar mais tempo, vai gerar mais estresse, e aí vai chegar uma hora que você vai ter que voltar 2 casas no jogo, volte 2 casas, aquela cartinha lá do Banco Imobiliário, volte 2 casas, organiza a sua vida, para depois você avançar. Muito bem. E, cara, tem alguma dica, assim, de classificação? Como categorizar esses indicadores? É possível? Como é que tu enxerga isso? Essas categorizações a gente pode categorizar, né? E eu gosto, né? Nas análises que eu faço, eu crio estes grupos de categorização que são aqueles que eu falei. Quais são o grupo de indicadores de saúde financeira? Quais são os indicadores de lucratividade, saúde financeira, receita? Quais são os indicadores de investimento e como que a gente vai mensurar, que é o ROI ou ROIC? Quais são os indicadores de estabilidade e relacionamento? Porque dentro do relacionamento a gente também precisa ter uma régua de relacionamento sustentável com este cliente. Então, como que eu vou clusterizar esses clientes? Eu vou clusterizar uma régua de relacionamento por faturamento, por ticket médio, por tamanho e probabilidade de expansão. Então, às vezes, a gente pode categorizar dentro da agência ou dentro da sua prestação de serviço os clientes para você fazer tipos de régua de relacionamento diferente. E aí, qual é a sua meta dentro desta régua de relacionamento? Os indicadores de satisfação que falamos, satisfação, fidelidade, engajamento da sua base, quem são os promotores da sua base, é importante você saber quem são os promotores, e aí identificá-los para multiplicá-los, né? Então, os promotores podem ser multiplicados dentro da sua base de uma forma estratégica. Os indicadores de retenção, que aí a gente tem todo o pacote anti-churning, aferições dos motivos, etc., retração monetária, e os indicadores de ciclo de vida, que aí é fundamental você entender a jornada do seu cliente e quais os momentos de entrega de valor do cliente. Qual é o primeiro ponto de entrega de valor, qual é o segundo ponto, e de quanto em quanto tempo você entrega valor para esse cliente, que aí é o ciclo de vida dele, que, né, como eu falei, o objetivo é que ele fique com a gente para sempre. Mas alguns desvios acontecem, mas trabalhamos para que ele fique perene aí dentro das agências, dentro das consultorias, das prestações de serviço. Yuri, incrível, poxa, sensacional todas essas dicas. Para mim, que estou conversando aqui diariamente com toda essa galera, eu sei o quanto é importante eles estarem ouvindo e reforçando tudo isso. Tenho certeza que muita gente vai se mexer depois desse papo, depois de todas essas dicas que tu deu. Queria te agradecer aqui em nome da Clint por estar passando todo esse conhecimento para a gente, por estar investindo esse tempo para poder estar aqui conversando junto com a gente. Queria te pedir aí para poder compartilhar junto com a gente os teus contatos, redes sociais, a galera que quiser te acompanhar, quiser poder interagir junto contigo, como é que eles fazem para poder te encontrar e conversar contigo? Bom, eu estou bastante ativa no LinkedIn, o nome é um pouco diferente, mas o pessoal que me conhece já acostumou um pouco, que é Euriale Voidella,
não tem duas, não tem como confundir, tem pouquíssimas Euriali no Brasil, né? Aliás, eu já tive a oportunidade até de conhecer uma que mora em Campinas, mora próxima, que é 100 quilômetros, mas em São Paulo eu não conheci nenhuma outra ainda. Mas eu estou presente, então, no LinkedIn, Euriali Voidella. O meu e-mail é euriali@customercentric.com.br. Vocês podem me acionar. Qualquer dúvida, eu estou completamente à disposição. Se tiver dúvida com relação aos indicadores, como mensurar, apoio em como identificar os indicadores que são chaves para o seu negócio, seus objetivos, estou à disposição de todo mundo para tirar as dúvidas aqui do pessoal que está assistindo a gente. Muito bom. Euri, brigadão pelo papo, brigadão pelas dicas. Galera, continuem acompanhando a gente. Como eu comentei, as palestras elas ficam disponíveis até o dia 28 de fevereiro, então quem não conseguiu acompanhar tudo ao vivo, tudo durante essa semana, tem mais alguns dias aí para poder assistir. E também está rolando sorteio, quem quiser participar, para poder estar concorrendo ao ingresso do Digitalks, encontrar a Euri presencialmente lá esse ano, acho que vai ser muito legal, e também ganhar o livro do Mentropia, do Estevão Soares. Basta fazer um stories, pode compartilhar esse momento que a gente está aqui, eu e a Euri, pode marcar a hashtag SMV2020, que na sexta-feira, às 19 horas, vai rolar o sorteio lá no Instagram da Clint, beleza? Valeu, galera. Estamos até a lá próxima. junto. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.